aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E o tema do nosso vídeo de hoje é como falar de improviso. E aí, será que dá certo falar de improviso? Será que tem como ter uma boa desenvoltura aí falando de improviso? É exatamente isso que a gente vai ver hoje. Então, o primeiro ponto para a gente esclarecer é que falar de improviso não significa falar o que você não sabe para alguém que você não conhece. Tá, Débora, mas peraí, me explica isso. Então eu vou dar para vocês um exemplo bem prático. Eu, Débora, sou estudante de Direito e também estudo todos os dias oratória. Ou seja, quando eu sento aqui para falar com vocês sobre oratória, eu sei exatamente o que é que eu estou falando, porque por trás de tudo isso tem muito estudo. E aí, então, suponhamos que eu tô lá numa palestra, participando de uma palestra como ouvinte, apenas lá assistindo a palestra, e alguém chega em mim e fala: Débora, será que você não podia dar aí umas 3 dicas de oratória, falar alguma coisinha aí sobre oratória para quem tá ouvindo, para quem tá assistindo a gente? Então, prontamente eu posso ir lá e falar de improviso sobre oratória, sobre o tema oratória, porque eu estudo oratória, porque eu sei dar dicas de oratória. Isso sim é falar de improviso. Agora, se eu estou nessa mesma palestra e alguém chega em mim e fala: Débora, será que você não podia falar um pouquinho sobre física quântica, explicar um pouquinho para os alunos? Prontamente eu vou recusar. Primeiro porque eu não sei nada sobre física quântica, eu não sei como funciona. Como é que eu vou falar sobre isso? Isso não é falar de improviso, isso é queimar a sua reputação. Então, quando alguém te chamar, né, quando você for proposta a falar de improviso, você precisa saber que falar de improviso é falar algo que você previamente já estudou, algo que você sabe, algo que você tem em mente, algo que faz parte do seu cotidiano, e aí então você vai explicar, falar com outras palavras sobre aquele assunto. E aí é que entra a grande diferença, né? A grande questão de falar de improviso. Quando a gente fala de improviso, a gente sabe o assunto que a gente está falando porque a gente estudou. E essa é a diferença entre a gente falar que sabe porque a gente decorou, e essa é a diferença para falar que sabe porque a gente estuda sobre um assunto. Quando a gente vai falar de improviso, a gente pode usar qualquer outras palavras que a gente vai conseguir comunicar aquilo porque a gente sabe do que a gente está falando. Tá, Débora, mas e aí? Se eu for chamado para falar sobre algo que eu não sei? Bom, aí você precisa recusar. Da mesma forma que eu dei o exemplo lá, se eu fosse chamada para falar sobre física quântica. Se você não sabe sobre aquilo, não tente falar de improviso, porque vai dar errado. E muito pior, você vai acabar queimando a sua própria reputação. Que respeito que as pessoas vão ter por você, por aquilo que você fala, se você foi chamado para falar e não sabe falar sobre aquilo. Então, se alguém te chamar para falar de improviso sobre um assunto que você não sabe e para um público que você não conhece, recuse, porque é o melhor a se fazer. Vale ressaltar que quando a gente fala de improviso, o improviso ele diz respeito às palavras, ou seja, eu vou improvisar as palavras que eu tenho para dizer para outras pessoas e não propriamente o tema central, porque se eu domino o tema, logo eu consigo explicar ele com qualquer palavra, quer seja para explicar para um grupo de criancinhas, quer seja para explicar para um grupo de jovens, adultos ou até mesmo idosos. Então, na hora do improviso, o que propriamente difere é as palavras, né? O que você vai improvisar é em relação às palavras e não ao contexto geral. Mas tá bom, Débora, eu fui chamada para falar de improviso, eu sei aquele tema, eu vou subir lá e vou falar. Como é que eu falo? Bom, como você não se preparou, você precisa então ter toda a estrutura da apresentação na sua cabeça. E como é que a gente faz uma apresentação? Toda a apresentação precisa ter um início, um desenvolvimento e uma conclusão. E eu gosto muito de comparar, né, a apresentação com um salto de parapente. Vale ressaltar que quando a gente fala de uma apresentação por improviso, com certeza esse tempo que você vai ter para falar vai ser mais breve, então tudo da sua apresentação tem que se dividir aí entre esse início, desenvolvimento e conclusão de uma maneira muito mais sucinta. Em relação ao pulo de parapente que eu ia falando para vocês, no início é a fase que a gente precisa tomar mais impulso, né? E esse também é o início da nossa apresentação, mesmo que ela seja por improviso.
porque é no início da sua apresentação que o público vai decidir se ele vai ou não prestar atenção no que você tem a falar. Essa apresentação tem que ser breve, não fica falando muito de você não, já parte aí para começar a iniciar o assunto. No desenvolvimento, você já começa a apresentar os fatos e os dados sobre aquele assunto que você tem para falar, e a conclusão é o pouso do parapente. Também é um momento de maior ápice da apresentação, porque é a hora que o parapente de fato bate no chão e a pessoa chega no solo. E aí, como é que você vai terminar essa sua apresentação de improviso? Da mesma forma que você termina uma apresentação normal. Não termine uma apresentação falando, bom pessoal, então é isso. Isso, de certa forma, acaba descredibilizando o que você falou. Não é que a sua apresentação estará 100% perdida, mas há formas melhores, de maior impacto para você terminar a sua apresentação. Então, na hora de terminar, termine falando uma frase reflexiva, uma frase de impacto, ou até mesmo fazendo uma pergunta para sua plateia, para eles irem embora pensando naquilo que você falou. Como eu disse para vocês, toda a apresentação de improviso, ela precisa ser breve, porque as pessoas não estavam esperando que você participaria. Mas já que você vai participar, vai falar ali de improviso, seja breve e sucinto nas palavras. E lembre-se, a apresentação de improviso não é falar sobre um tema que não se sabe para um público que não se conhece. A apresentação de improviso é falar algo que você sabe para um público que você conhece, mas com palavras diferentes. Mas o tema é o mesmo, o tema você tem completo domínio. Bom, pessoal, então era isso para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários para mim. Me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, porque diariamente tem dicas lá no Instagram e vocês conseguem tirar todas as dúvidas de vocês comigo por lá. Então era isso pro vídeo de hoje. Um beijo e até mais!